Pedir um pouquinho mais de paciência para vocês hoje. Vocês sempre são muito pacientes comigo, mas hoje vocês precisarão ser um pouquinho mais pacientes. Ontem eu fui torcer para um certo time de vôlei aí, e foi um jogo só que eu vi, mas foi suficiente para prejudicar bastante a minha voz, porque o jogo foi muito bom, né? O time feminino de vôlei aqui da igreja, né, que estava jogando ontem a Copa 180, e aí prejudicou bastante a minha voz, mas ela melhorou depois, e agora à tarde, impressionante, a voz foi sumindo, não sei o que aconteceu, estava quieto, não conversei muito em casa, mas não sei se por causa do clima, não sei o que aconteceu, a voz deu uma sumida grande, mas eu espero que vocês me ouçam aí. Eu não vou poder falar muito alto, né, vou falar baixinho aqui, mas eles vão... O Lucas vai resolver aí, tá, Lucas? Você dá o jeito aí. A gente estava cantando, eu estava lembrando de um pedacinho de uma reportagem que eu vi hoje, um flashzinho só, falando um pouquinho sobre a política na Europa. E aí o comentarista falando, olha, tal partido fez uma coligação com outro partido, e imagine só o atraso. Um dos membros do partido é criacionista. Ele é criacionista, né? Ele não crê na evolução, né? E aí ele não explicou, né? Mas naturalmente ele usou o termo, né? Olha, ele acredita, né, que Deus criou a Terra. Imagine só que atraso, né? Para a política, para essa coligação aí, uma coisa terrível, já que o outro partido, né, que fez a coligação é um partido que se propõe a ser moderno, né? Um partido com ideias modernas. E aí tem esse camarada aí com essa ideia antiquada, né? E aí a gente estava cantando e eu lembrando, pensando na arrogância do ser humano, né? Quando ele se volta contra o Deus que domina o trono do universo. É o que nós cantamos agora, né? Deus domina o trono do universo. Quem sou eu, né, para me levantar contra ele? Quem somos nós para nos levantarmos contra ele, né? E o livro de Apocalipse nos lembra disso. Ele nos lembra disso. Quando a gente chegar lá no finalzinho, se Deus permitir, do livro de Apocalipse, hoje vamos terminar o capítulo 3. Já na semana que vem, vamos ter um vislumbre da sala do trono, algo impressionante. Mas quando a gente chega lá, já mais para o final do livro, na batalha do Armagedon, aí as pessoas descrevem, né, como uma batalha, uma coisa, mas na verdade o Senhor dá um sopro, e as nações que se levantaram contra ele são destruídas, né, consumidas, porque não há um poder igual, não é? Não há um poder igual para lutar contra ele, né? Existe sim, né, pessoas que se rebelam contra ele, mas ele na sua paciência, não é? Ele tolera essas coisas, mas como está sendo proposto aqui nessa série, há um encontro marcado. Aí o livro de Apocalipse, então, de maneira muito direta, nos chama para nos prepararmos para esse encontro. E o livro começa se dirigindo às igrejas da Ásia. São 7 igrejas, nós vamos ler agora a carta dirigida à 7ª igreja, finalizando o capítulo 3, como eu já disse. E essas igrejas recebem cartas do próprio Senhor Jesus, glorificado, dizendo para eles, se acertem, né? Então, eles recebem elogios. A carta que vamos ler agora, a igreja não recebe nenhum elogio. Ela recebe uma dura repreensão, mas também tem esperança, não é? Isso nos anima. Mas eu gostaria de convidar você a refletir na sua vida hoje. Reflita na sua vida, não é? Não adianta vir à igreja somente. Não adianta as pessoas te tratarem como crente. Isso não é suficiente. Você precisa estar preparado para esse encontro que está marcado. Só há uma maneira, é você tendo um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Você precisa de um relacionamento verdadeiro com Ele. Você precisa desfrutar de fato de vida cristã, não é? Vida cristã. Então é ter um relacionamento com Jesus. Nós não nascemos com esse relacionamento com Ele. Então você fala assim, mas eu sou uma pessoa boa, os meus pais me criaram bem. Veja bem, se não teve um dia na sua vida em que você se arrependeu dos seus pecados, você parou para pensar na sua vida e você viu que você era um pecador, que merecia o inferno, e você disse, Senhor,
de fato eu estou indo para o inferno, mas eu preciso do perdão que há no Senhor. Se você nunca fez isso, se você nunca teve esse dia, esse momento, você não está preparado para esse encontro. Você precisa ter um relacionamento com Jesus, e esse relacionamento só é possível por meio da fé. Repito, mesmo que as pessoas te chamem de crente, mesmo que as pessoas te considerem como crente, mesmo que as pessoas até te admirem, se você ainda não tem um relacionamento vivo com o Senhor Jesus, você não está preparado para esse encontro. Prepare-se para esse encontro. Prepare-se. Mas você também que já é um crente em Cristo Jesus, eu penso que nós temos aqui alguns versículos que são úteis para nós, como crentes, para avaliarmos a nossa vida cristã. Você que tem acompanhado aqui, nós temos visto nessas cartas que é possível ser um crente e mesmo assim andar mal como crente. E por isso o Senhor nos corrige, não é? E essas cartas, boa parte delas tem correção. E nós precisamos, como o texto nos chama, dar ouvidos para que o Espírito diz às igrejas. O Senhor se dirige a nós de maneira amorosa e também firme, que Ele nos dê a graça de darmos ouvidos para o que Ele deixou para nós. Vamos ler então aí, Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, a igreja em Laodiceia, era uma igreja marcada pela indiferença. Eu escrevi aí frieza espiritual, embora o texto diga que ela estava na condição de morna, né, indefinida. Mas é porque nós pensamos em frieza espiritual como alguém frio espiritualmente é alguém indiferente, não é isso que você pensa? A pessoa, ela é fria espiritualmente, né? Ela é indiferente, mais um pouquinho sobre a cidade de Laodiceia, primeiramente. Aquela cidade se encontrava num cruzamento do sistema rodoviário criado pelos romanos. Então ela tinha uma posição estratégica e por isso ela se expandiu, tornou-se um centro comercial muito importante e acumulou riqueza e influência. Então se tornou uma cidade rica e influente. Naturalmente um lugar onde as pessoas gostariam de morar, não é? Sua indústria de lã florescia através da produção de lã negra, uma coisa diferente, não é? Aí eles exportavam essa lã negra. Também eles produziam vestimentas comuns e também vestimentas muito caras, não é? E isso trazia riqueza, bastante riqueza para a cidade. Além disso tudo, eles também tinham uma escola de medicina importante e eles inventaram um colírio eficaz, um colírio bem eficaz. Essa escola de medicina se especializou no cuidado dos ouvidos e dos olhos. E aquele tratamento que eles desenvolveram se tornou muito famoso, né? E de maneiras que trazia pessoas para a cidade.
Isso tudo contribuía para a riqueza da cidade, para a influência da cidade, para o destaque da cidade. Por causa daquele colírio, né, essa escola de medicina se tornou mundialmente famosa. Não é? Então hoje nós temos, né, alguns centros, né, você tem alguns lugares que são famosos por um tipo de tratamento. Né? Então o indivíduo ele quer fazer um tratamento naquela área, não é? E ele vai viajar, vai para a Europa, para um lugar. Então você tem aí diversos, nós temos vários exemplos disso hoje. Né? A Laodiceia tinha esse colírio, né, que contribuiu para a riqueza deles e também para a fama deles. Como, seguindo a cidade, a igreja em Laodiceia também se tornou bastante próspera. Uma igreja bem rica, ela uma curiosidade, não é? Como nós temos em várias cartas, no caso de Laodiceia não há menção de qualquer tipo de perseguição, seja da parte dos romanos ou dos judeus. Isso chama a nossa atenção. Era uma igreja muito parecida com Sardes, um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. A maior diferença é que em Sardes o Senhor disse que ainda havia um grupo que permaneceu firme. Em Laodiceia não há referência a esse grupo. Ele se dirige à igreja de maneira geral, como uma igreja morna, que estava a ponto de ser vomitada. Provavelmente muitos dos seus membros participavam ativamente da alta sociedade, não é? Presente ali na cidade de Laodiceia. Aí essa riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Então a igreja enriqueceu e ela não usou a riqueza para a glória de Deus. Muito pelo contrário, aquela riqueza contribuiu para que ela caísse na indiferença. E eu fiquei pensando, Jair, quantas pessoas, não é, Macaé, nos seus tempos áureos, não é? Que não são muito antigos, né? Quantas pessoas nós conhecemos em Macaé? Aqui na frente da igreja eu conversei com várias pessoas assim, pessoa falando, olha, eu vim para Macaé, eu era crente na minha cidade, eu era ativo na minha igreja, eu vim para Macaé, eu prosperei financeiramente, mas eu naufraguei na fé. Uma vez um moço me falou, olha, eu quase chorei na frente dele, ele falou, olha, os meus filhos não sabem o que é ir à igreja, porque quando eles vieram para Macaé comigo, eles eram pequenos, e eu prosperei financeiramente, mas os meus filhos não sabem nem, veja bem, não é uma vida cristã extraordinária, eles não sabem nem ir à igreja. Quantas pessoas em Macaé prosperaram financeiramente, mas pagaram o preço de naufragarem na fé. Naufragaram na fé. Aí eu fiquei pensando que essa carta ela é uma carta propícia para nós, não é? Propícia para o tempo que vivemos. Alguém poderia dizer, mas agora nós estamos, a nossa cidade está numa crise, o nosso país está numa crise. Mas eu não sei, a minha impressão é que nós ainda lidamos com bastante recursos. Nós ainda lidamos com bastante recursos. Não é? E nós precisamos ficar atentos. E, naturalmente, já para trazer clareza aqui, não é? Essa carta e nem a Bíblia é contra a riqueza ou contra uma pessoa prosperar financeiramente. Não, Jesus não é contra uma pessoa prosperar financeiramente, não é? Essa pregação não vai propor isso, olha, é pecado prosperar financeiramente, não. Mas é perigoso achar que é suficiente na vida prosperar financeiramente. É muito perigoso. Como que Jesus se apresenta para essa igreja de Laodiceia? Nós temos aqui uma exceção, normalmente essa apresentação dele já estava presente lá no capítulo 1. Aqui é uma exceção. Esses termos não estão presentes no capítulo 1. Ele se apresenta primeiramente como o Amém. Olha aí, versículo 14. Essas são as palavras do Amém. A uma igreja fria, Jesus se apresenta como alguém firme. Esse é o sentido do termo aí, não é? Falando de firmeza, de confirmação, em contraste com a igreja de Laodiceia que não se definia. Jesus ele partilha da veracidade de Deus, por isso ele tem autoridade. O que ele diz, nós devemos ouvir, nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer. Nós podemos confiar no que ele diz, porque ele diz a verdade. Essas são as palavras do Amém. Ele é também a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o modelo de perseverança em fidelidade.
como uma testemunha ao mundo da superioridade do caminho de Deus. Então, em Apocalipse, eu tenho dito para vocês isso aqui, que tanto fidelidade quanto testemunha estão relacionados ao sofrimento. Nós vamos ver isso algumas vezes no livro, especialmente ao martírio, como aquele testemunho último. Então, o crente, ele professa a fé em Jesus, e agora ele se depara numa situação de vida ou morte. E ele diz, eu vou morrer, por amor a Cristo eu morro. E Jesus se apresenta então como uma testemunha fiel e verdadeira. Os termos, mais uma vez, fazem um contraste intencional com os indiferentes e mornos laodicenses, que não são fiéis, nem verdadeiros ou leais a Cristo, cujo testemunho é praticamente inexistente. Certamente aqui uma igreja infrutífera, por não testemunhar a de Cristo, mas Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele também é o soberano da criação, como cantamos aqui. A ênfase no fato de que a criação é de Deus é um tema que se repete em todo o Novo Testamento. Olha aí 1 Coríntios 8:6. Pode passar aí? Não sei se é possível aí colocar 1 Coríntios 8:6, tem no slide. Tem aí. Bom, tem lá, né? Chegou aqui? Chegou. Vamos ler juntos? Para nós, Jesus Cristo, por meio de quem Então veja bem, Deus é único, não é? Ele diz, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E Jesus é aquele por meio de quem vieram, né? O apóstolo Paulo fala em outra ocasião, né? Por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Aí por meio de quem vivemos. Então ele não só nos deu vida, como ele mantém a nossa vida. Não é só o milagre lá na hora do nascimento, não é? Que um casal que vai desfrutar disso amanhã, não é? Aquela alegria, e aí nasceu, graças a Deus. É o dia do aniversário, né? Como hoje o aniversário é do Wilson, do Flávio, não é? Por que eles estão fazendo aniversário hoje? Porque eles vivem por meio de Cristo. A vida que eles têm é por causa de Cristo. Isso, naturalmente, dá para Ele autoridade sobre nós. Muita autoridade. Ele é o dono de cada ser humano, inclusive eu e você. Não é? É muito bom lembrar disso. É muito bom lembrar que temos um dono, que devemos ser gratos a Ele, obedientes a Ele. Não podemos ser indiferentes para com Ele. Como nós vamos viver indiferentes para com Ele? Não podemos. Na sequência, o Senhor vai apresentar a frieza espiritual da igreja em Laodiceia, e nós vamos ver aí que a frieza espiritual não agrada a Cristo. Não é suficiente ter nome de crente. Não é suficiente. Olha aí a partir do versículo 15. Ele diz, conheço as suas obras, e aí há um tom de ironia, porque normalmente esse conheço as obras é para falar de alguma coisa positiva, Danilo, da igreja. E ele diz, olha, o que eu tenho para falar sobre vocês é que vocês não são frios nem quentes. Você não é frio nem quente, ele diz. Essa é a melhor coisa que eu posso dizer sobre você. Não tem elogio, porque a igreja não se definia. Ela não dizia, olha, não, nós somos uma igreja mundana. Então agora não tem mais aqui o nome de Jesus. Eu estava ali cantando e pensando nisso, né? Certamente na igreja em Laodiceia, eles não cantavam para o diabo. Eles falavam do nome de Jesus, falavam do nome de Deus, liam a Bíblia, não é? Se comportavam direitinho na hora do culto. Eles não estavam definidos como uma igreja mundana. Eles queriam o nome de uma igreja cristã, mas eles tinham uma postura mundana. Eles queriam servir a dois senhores. Então eles não tinham
a frieza da hostilidade ao Evangelho. Então, olha, nós não somos crentes, nós odiamos os crentes, nós somos uma seita aqui. Eles não faziam isso. Mas também eles não tinham o zelo e o fervor que é próprio de um crente comprometido com o Senhor. Não tinha. Cristãos acomodados, uma igreja acomodada. Veja que a carta se dirige à igreja, como eu disse, ele não fala de exceção. Essas palavras, no primeiro momento, aparentam uma rejeição final da parte de Cristo. Você pensa assim, bom, para essa igreja aqui não tem mais jeito. Essa aqui já foi rejeitada pelo Senhor, já está perdida. Mas os versos 18 a 20 são uma chamada ao arrependimento. Então, não pense nessas palavras como uma rejeição final, definitiva, de maneira nenhuma. Quando alguém disse que quando alguém quer vomitar, pega um pouco de água morna, né? Eu nunca tentei fazer isso, né? Nunca tentei fazer isso, mas pega um pouco de água morna e tenta beber, né? Isso causa náuseas. É interessante que na cidade de Laodiceia existiam fontes assim que chegavam na cidade, não nasciam lá, mas chegavam na cidade, fontes termais, e essa água os dutos não eram muito distantes, né? As fontes não eram muito distantes, e chegavam essas águas, então nessa temperatura meio morna. Então ela não era, você não podia pegar e falar essa água é da fonte, né? Como a gente faz na serra, e beber. Não, era uma água morna. Causaria ânsia, não é? E aquela igreja, o Senhor então compara aquela igreja a essa água, que não é própria para ser bebida, porque ela não está definida, ela não é uma água quente para ser usada, né, como com os usos lá de água quente, mas também não é uma água fria, uma igreja indefinida. E o livro de Apocalipse, João no livro de Apocalipse nos chama para a definição. Ele diz, olha, é tempo de resolver em que lado você está. Porque o fim está próximo. De que lado você está? Jesus está dizendo, o juízo de Deus virá sobre vocês. Versículo 16. Aquela igreja então era uma igreja bonita por fora, mas doente por dentro. Por isso a vida cristã deles não agradava a Cristo, embora ela fosse bem enfeitada por fora. Como eu já disse, uma igreja marcada por prosperidade material. Então os crentes se vestiam bem, não é? Andavam bem arrumadinhos. Eu imagino que as casas deles também eram bem arrumadas. Naturalmente as reuniões deles eram bonitas. Mas, como já foi narrado nas Escrituras, não é? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor não aceita um louvor só de lábios. Mas essa condição terrível da igreja, não que o Senhor descreve, versículos 15 e 16, não era o que eles pensavam sobre si mesmos. Olha aí o versículo 17. Olha o que eles diziam de si mesmos. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Eles estavam satisfeitos consigo mesmos, né? Então eles olhavam no espelho antes de sair de casa, indo para o culto, falavam assim, Senhor, aí fazia aquela oração lá do fariseu no que Jesus cita, né? Senhor, que alegria, olha só, que coisa boa olhar para mim mesmo. Como eu enriqueci, como eu sou bom, né? Eu sou um bom crente, eu sou um bom vizinho, olha que coisa boa, não é? Como eu me alegro comigo mesmo, né? Diferente da oração do pastor Ruiter, né? Eu estou contente, eu estou satisfeito, né? Comigo mesmo. O conceito deles sobre si mesmos era um conceito elevadíssimo. Elevadíssimo. Uma igreja soberba. A frieza espiritual, e como é próprio, não é? Ela os levou a uma leitura errada sobre a condição em que eles estavam. Normalmente, quando você conversa com uma pessoa fria espiritualmente, ela vai dar uma série de desculpas que, no resumo, ela está tentando dizer o seguinte, olha, na verdade eu estou bem. Eu estou bem do jeito que eu estou. Você que está exagerando.
eu estou bem. E aí vai citar, não é? É como o não crente faz isso também, não é? O não crente faz isso também. Eu até peco às vezes. Bom, posso até pecar, mas olha só, tem muita gente pior do que eu. Ou seja, estou dizendo o seguinte, eu estou bem. Eu não sou o pior, não é? Se Deus for lidar com os piores, Ele não vai me pegar. Na cadeia dele não vai ter lugar para mim, não é? E tem muita gente pior do que eu. Mas qual era a realidade? Olha o que o Senhor diz. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, vários termos aí, lembrando a condição da cidade, não é? E o Senhor está usando situações da própria cidade, coisas que eles conheciam e se referindo, né? E também ironizando a condição deles. Era uma igreja que marcada pela infelicidade, dignos de compaixão, uma igreja miserável e não poderosa, como eles se achavam. Nós somos poderosos, nós temos bastante dinheiro, tem um orçamento grande e tal, as pessoas nos conhecem. Jesus está dizendo, nada disso, vocês estão enganados. Pobres, eles diziam, nós somos ricos, ele está dizendo, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão aí exportando o colírio para os outros, não é? Curando pessoas, né, nessa cidade, mas vocês estão cegos espiritualmente. Vocês estão vestindo roupas caríssimas, mas na verdade estão nus aos olhos de Deus. Como aquela igreja poderia vencer a frieza espiritual, a indiferença espiritual? Nós temos aí os versículos 18 a 20, trazendo esperança para eles e para nós também. O que eles deveriam fazer? Primeiramente, deveriam reconhecer em Cristo a verdadeira riqueza. Versículo 18. Jesus é o único de quem deveriam comprar a riqueza verdadeira. Dou-lhes este conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo. Vocês estão aí com joias caras, vocês estão aí com móveis caros, não é? Mas vocês devem comprar de mim ouro refinado no fogo. Essa seria a verdadeira riqueza. Talvez aqui uma referência à fé testada pelas provações. Há alguém que se compromete com Cristo ao ponto de enfrentar dificuldades por amor a Cristo. E essa fé então cresce, avança, é refinada, é aperfeiçoada. Há uma dupla ironia aqui, porque os laodicenses pensavam que eram ricos, mas na verdade são pobres. E o único modo de adquirirem, não é, de comprarem a riqueza de Jesus, não era com o dinheiro que eles tinham. Como que se compra a verdadeira riqueza de Jesus? É a recebendo pela fé. Eu não posso comprar nada de Jesus com o que eu tenho. O que eu posso é crer, é confiar em Jesus, é depender dEle, é pedir a Ele humildemente. E aí sim, Ele me dá a verdadeira riqueza. Quem recebe a verdadeira riqueza de Jesus é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual, a sua miséria, a sua incapacidade. E Jesus então está ironizando aqueles crentes soberbos. Está dizendo, queridos, vocês estão se orgulhando de coisas que têm pouquíssimo valor. Comprem também roupas brancas. As roupas brancas nas Escrituras são sempre um símbolo da justiça pela qual Deus cobre o homem. Mais uma ironia aqui, não é? Pessoas muito ricas usando roupas caríssimas, não é? Então você pode pensar aí naquelas marcas, não tem aquelas marcas, não é? Top, não é? Que o indivíduo quando vê aquela etiqueta fala assim, puxa vida, esse camarada sabe dizer que tem dinheiro, não é? Porque essa daí, eu nunca entrei nem na loja, né? Embora eles estivessem usando roupas caríssimas, ele está dizendo, vocês precisam comprar de mim roupas brancas.
Porque mesmo que essas etiquetas falem que essas roupas que vocês usam são caras, elas não são suficientes. Vocês precisam da justiça que eu tenho para dar a vocês. Mais um chamado para o arrependimento, para o reconhecimento da verdadeira nudez, para comprar sem custo algum, o presente da justiça de Cristo. Não é? Ele também diz, compre também colírio para ungir os seus olhos e poderem enxergar. Eles pensavam que estavam vendo e compreendendo, né? Eles estavam orgulhosos. Olha só, nós sabemos e nós somos diferenciados. Mas na verdade eram cegos. E Jesus veio dar vista aos cegos espiritualmente. Eles deveriam arrepender-se e receber essa cura espiritual de Cristo, pois somente Ele é fonte de cura. Eles precisavam também, além de reconhecer em Cristo a verdadeira riqueza, precisavam também reconhecer o amor de Cristo na disciplina. Olha o versículo 19. Aliás, um tema recorrente nessas cartas é a disciplina do Senhor para a sua igreja. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Assim como a disciplina bíblica de um pai e de uma mãe demonstra amor, algo que você deve lembrar, se você tem filhos pequenos em casa, não é? Na hora que você for disciplinar, você deve lembrá-los disso. Essa disciplina é motivada pelo amor. Não é um acesso de ira, não é isso? Não é um momento para o papai descontar o estresse do trabalho, ou a mamãe descontar a raiva que está do papai. Não. A disciplina bíblica é uma demonstração de amor do pai e da mãe para com o filho. Olha o que o autor de Hebreus fala, pensando nisso, né? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Ele está partindo do pressuposto de que nós disciplinamos nossos filhos, né? Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O amor divino exige disciplina. Queridos, uma igreja morna não reconhece isso. Não reconhece isso. Como que nós carecemos, no século 21, nós crentes, carecemos de entendermos e crermos nesse princípio bíblico tão claro e tão repetido. O amor divino exige disciplina. Deus vai disciplinar um crente errado por amor. Ele vai disciplinar. Isso deveria trazer para nós conforto, deveria trazer para nós segurança e também deve trazer para nós temor, juízo, não é? É como o filho em casa. O filho, olha só, se o pai disciplina e o negócio arde, não é isso? O filho não vai querer de novo assim tão facilmente, né? Não, beleza, disciplina é joia, olha só. Não, querido, isso precisa trazer temor, mas traz também segurança. Traz segurança, porque o crente tem a convicção de que Deus vai lidar com ele. O Supremo Pastor vai conduzi-lo e vai usar o seu cajado para conduzi-lo para o caminho mais uma vez. A igreja precisa praticar a disciplina bíblica, seguindo o exemplo de Deus. Deus usa a igreja para disciplinar o crente. E uma igreja bíblica, ela vai se submeter às Escrituras e vai procurar praticar a disciplina de maneira bíblica, extremamente amorosa, extremamente misericordiosa, mas também firme, mas também precisa, preparando-nos para aquele encontro marcado, preparando-nos para aquele dia em que nos encontraremos com o noivo. A noiva naquele dia precisa estar muito bonita, ela não pode chegar ali de qualquer jeito, ela não pode encontrar-se com o noivo com roupa de casa, não é? Com a roupa que estava lá lavando roupa, não pode, que estava faxinando a casa, não, ela tem que estar bem preparada, e essa preparação é a santidade. E quando o crente foge da santidade, o Senhor o disciplina e traz para o caminho mais uma vez. É o mesmo
que um pai amoroso deveria fazer com seus filhos é o mesmo que uma igreja bíblica precisa fazer com os seus membros. A única reação possível diante disso é o arrependimento. Por isso ele diz: seja diligente e arrependa-se. Ouça a disciplina. Submeta-se à disciplina, ao invés de ser indiferente, seja zeloso. Mude de direção. Corrija a vida. Queridos, quantas vezes nós resistimos. E aí talvez alguns podem olhar para uma carta e começam a dizer: mas a minha vida ela está regular, não é? Pelo menos regular a minha vida cristã. Queridos, muitas vezes nós resistimos e nós separamos tanto algumas áreas da nossa vida e parece que nós colocamos uma placa ali: daqui o Senhor não passa. E muitas vezes uma palavra nos incomoda, uma palavra bíblica nos incomoda, e nós resistimos. Outra vez um irmão fala conosco, nós resistimos. Ele está dizendo: seja zeloso, eu disciplino aqueles a quem eu amo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se, valorize a disciplina, não despreze a disciplina. O filho sábio valoriza a disciplina, ele aproveita para o crescimento. Por isso, nós temos o versículo 20, muito mal compreendido, não é? E talvez alguns de nós que já tenhamos usado o versículo 20 para o evangelismo, você já usou, não precisa levantar a mão, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao invés de ser um convite evangelístico, o versículo 20 dessa carta é um chamado a uma igreja fraca, para que ela se arrependa. Jesus está falando à igreja, ele está batendo na porta da igreja. Imagine aqui, nós estamos no culto e Jesus está ali fora batendo, dizendo: olha, eu estou aqui. Vocês estão aí cantando, usando o meu nome, mas eu estou aqui, eu estou do lado de fora. Porque vocês são indiferentes, vocês estão usando o meu nome, mas não estão submetendo ao meu nome. Não estão crescendo no relacionamento comigo. Nós vemos que é possível uma igreja estar reunida e Jesus está do lado de fora. Podemos ser religiosos sem a presença de Cristo. Queridos, esse é o perigo que corremos, um grande perigo no nosso país, já que nós temos uma herança cristã. Raramente alguém vai ter coragem de dizer que não gosta de Jesus no nosso país. Raramente. Raramente. Chegue num bar e pergunte: quem aqui crê em Jesus? Olha só, você vai encontrar poucas pessoas, talvez ninguém, que vai dizer assim: saia daqui, pare de falar esse nome. Talvez se algum bêbado ali fizer isso, os outros vão repreendê-lo. Rapaz, você não tem respeito não? A sua mãe não te ensinou? Eu creio em Jesus sim, eu confio em Jesus sim. Mas isso não é verdade na maioria das vezes, queridos. Se fosse verdade, o nosso país seria muito diferente. Seria muito diferente. Nós temos hoje esse perigo. O que antes era um problema da igreja católica, hoje é um problema no meio evangélico. Já foi tempo em que o católico ia na missa pontualmente para aliviar a consciência. E as pessoas diziam: as próprias pessoas diziam, eu sou um católico, mas eu não sou praticante. Nós vivemos no tempo dos evangélicos não praticantes. Que absurdo! Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O verso traz uma promessa também. A presença de Cristo na igreja acabaria com a mornidão, porque a igreja teria comunhão com ele. Esse é o sentido da refeição. E nós ainda preservamos esse sentido no nosso tempo hoje, mas certamente era mais forte no primeiro século. Uma refeição representava muito, tomar uma refeição junto representava muito. Era um sinal de paz. Alguém que estava abrigado e tomar uma refeição junto era uma porta aberta para a reconciliação.
era uma demonstração de comunhão. Por isso Jesus foi repreendido pelos fariseus quando participou de refeição junto com os cobradores de impostos, né? Fugiu o termo agora. Os publicanos, não é? Ele começou ali a comer com os publicanos, rapidamente os fariseus, não, olha, ele come com publicanos e pecadores, ele tem comunhão com eles. Ele está dizendo, se vocês ouvirem a minha voz, eu entrarei e eu cearei com vocês, eu terei comunhão com vocês, vocês desfrutarão de vida comigo. E naturalmente a mornidão acabará, a indefinição acabará. Mas há uma condição: abrir a porta. É preciso abrir a porta, porque Jesus não arromba a porta. O texto não fala de Jesus arrombando a porta. Nós temos algumas coisas interessantes, não é? A Bíblia apresenta possessão demoníaca. Existe possessão demoníaca. Não tem na Bíblia eventos, né, como aqueles com os demônios em relação ao espírito. Não tem. Não tem. Você tem sim profecias, não é? Boas por causa do espírito, louvores por causa do espírito, isso sim, não é? Eu penso que esse texto nos alerta para algo que muitas vezes nós ignoramos, que é a nossa participação na condição de crentes em nossa santificação. Deus está ativo na santificação do crente? Está. Ele está esculpindo Cristo em nós. Mas Deus requer do crente uma participação ativa na sua santificação. E às vezes nós jogamos tudo para a conta de Deus. E nós não fazemos a nossa parte. E eu digo, Senhor, eu não fui na igreja porque eu não tive vontade. Me dá vontade de ir na igreja. Isso é um absurdo. Isso é algo de menino, que não entendeu o que é básico. Resolva uma coisa básica na vida, é ir à igreja. Senhor, eu não leio a Bíblia porque o Senhor não me deu vontade de ler a Bíblia. Me dá vontade de ler a Bíblia, Senhor. Querido, Deus preservou a Bíblia para você. Ele te deu o privilégio de estar num país com liberdade ainda. Nós precisamos fazer a nossa parte, não é? E ler a Bíblia. Nós precisamos trabalhar para a nossa santificação. E nós trabalhamos muito para o que queremos. Um rapaz interessado numa moça, ele faz loucuras, não é? Ele viaja, ele gasta dinheiro, ele anda no escuro. Se ele gosta daquela moça de verdade, ele, olha só, não tem barreiras. Uma pessoa dedicada profissionalmente, olha só, ele faz curso nos Estados Unidos, ele fica longe da família para trabalhar, ele faz esforços, assim, ele não mede esforços. Se ele gosta do que ele faz, se ele valoriza o seu trabalho. É uma pena quando um crente, ele trabalha bem, ele estuda bem, mas ele é um fracasso na sua vida espiritual. Ele não mexe um dedo, ele não dá um passo para crescer na sua vida espiritual. Ele diz, Senhor, me faz crescer. Jesus está dizendo, abra a porta, movimente-se, ouça a minha voz, valorize a palavra, tome decisões. Há coisas que você precisa deixar e há coisas que você precisa adquirir. Ele já falou antes, compre de mim ouro, roupa, colírio, linguagem figurada, são símbolos. Precisamos, queridos, nos mover. O crente tem participação ativa no seu processo de santificação. O crente precisa assumir essa responsabilidade para desfrutar dessa promessa maravilhosa, dessa profunda comunhão com Cristo. A promessa é essa, profunda comunhão com Cristo. Aquele de quem sai um rio de água viva, cristalina, suficiente para enriquecer a nossa vida cristã,
suficiente para nos alimentar. Ele termina a carta falando mais uma vez do prêmio para o vencedor e o chamado para ouvir. E ele diz, a maior glória, versículo 21, não é sentar com pessoas ricas e importantes, mas sentar-se com Cristo em glória. Certamente aqueles crentes estavam preocupados em desfrutarem de alguma glória, de algum reconhecimento nesse mundo. E Jesus apresenta para eles algo melhor e maior. A promessa é de partilhar o trono de Cristo. Imagine que coisa impressionante. Partilhar o trono de Cristo. Não está presente só aqui. Você pode ler Mateus 19, 28, 1 Coríntios 6, 2, 2 Timóteo 2, 12, Apocalipse 20, nós chegaremos lá ainda, se Deus permitir. A promessa de partilhar o trono de Cristo é algo presente no Novo Testamento. Uma promessa para o crente. Eu fico pensando na ironia, não é? Em relação à riqueza, porque normalmente a busca, quando ela é uma busca exagerada pela riqueza, vem acompanhada dessa busca de reconhecimento, de glória, de autoridade. Mas há uma ironia no Apocalipse, que quando ele descreve a cidade, a Jerusalém celestial, ele a descreve com pedras preciosas. Uma cidade com uma riqueza incomparável, com ruas de ouro, imagina? Imagina trocar as ruas esburacadas por ruas de ouro. Uma ironia, porque as pessoas estão aqui hoje buscando o ouro que perece, mas na Nova Jerusalém está o ouro que não perece, que não pode ser roubado. E sabe o que o crente faz às vezes? Sabe o que nós fazemos às vezes? Nós ficamos encantados com o ouro daqui. Encantados, maravilhados. E desejamos, e admiramos, e paramos para pensar, e dedicamos energias. E ele está dizendo, eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho algo maior. E nós temos aqui uma transição para os capítulos 4 e 5, não é? Pois eles narram a visão da sala do trono. Mais uma vez o leitor é chamado a ouvir e a obedecer, porque não é simplesmente uma mensagem de João, né, mas é o Espírito que fala. Queridos, finalizando, nós temos algumas aplicações, você já deve ter pensado em algumas delas aí, não é? Nós temos um perigo, à medida que enriquecemos, e não pense que nós não temos enriquecido, porque temos enriquecido. Como igreja, nós temos enriquecido, a nossa condição melhorou muito, muito, muito. É só comparar aquela foto, né, pastor Rui, dos carros aqui na frente do pátio da igreja, é só comparar aquela foto, né, com a foto da agora. Olha só, nós temos enriquecido. Sabe qual é o perigo? É acharmos que riqueza é um sinal infalível da aprovação de Deus, e isso não é verdade. A riqueza não é um sinal infalível da aprovação de Deus. Nós não somos contra a riqueza, mas nós não podemos olhar para a riqueza e achar que ela é um sinal infalível. A nossa igreja está crescendo, é um sinal infalível? Não é. A nossa igreja tem um prédio bonito, não é um sinal infalível da aprovação de Deus. Os números, eles estão agradáveis. Esse não é um sinal infalível. Não é. Nós temos nas cartas elogios para igrejas bem pequenas, sofredoras, e nós temos repreensão para uma igreja como essa, com um prédio bonito, e com pessoas bem arrumadas, e com um orçamento invejável. Isso deve trazer para nós, sempre, queridos, uma avaliação diária, constante. À medida que o Senhor nos dá a graça de avançarmos, precisamos tomar o cuidado para não nos apoiarmos no que Ele nos dá. Precisamos olhar para o doador, não é? Sermos gratos a Ele, caminharmos com humildade. O que eu faço, então, nós estamos pensando como igreja, mas o crente também, o que eu faço como crente, não substitui o meu relacionamento com Cristo, nem a minha submissão a Ele. Então eu faço bastante, aí eu tenho liberdade para pecar também bastante. Nada disso. Não existe essa conta nas Escrituras.
Se você é crente e pensa assim, arrependa-se. Corrija o modo de pensar, porque não é possível fazer essa compensação. Ah, eu pequei bastante, agora eu vou dar um pouco de dinheiro. Ah, querido, desprezível. Essa seria uma oferta desprezível para o Senhor. Ah, eu pequei bastante, agora eu vou um pouco no culto. Não é assim que se faz. Ah, nós precisamos de um relacionamento vivo. Sim, irmã Leonor. É. Então, nós somos livres para vivermos para o nosso Criador, não é? Isso não é uma desculpa de maneira nenhuma, não é? Nós somos livres para vivermos para o Criador, não para pecarmos contra Ele. Porque nós temos uma dívida para com Ele. Nós temos uma dívida, nós somos devedores. Muitos cristãos, alguém escreveu isso, né? Muitos cristãos têm feito de Deus apenas mais um item na lista de responsabilidades. Então eu tenho ali, né? Eu tenho uma vida social, tal. Bom, igreja, Deus. Não é assim que vive a vida cristã. Deus precisa estar lá em cima, não é? Ele está lá em cima. E tudo mais deve estar submisso a Ele. Nós vimos nessas 7 cartas que algumas ameaçam ao cristianismo. Nós vimos que a perseguição é uma ameaça ao cristianismo. É uma tentativa de acabar com o cristianismo. E nós não estamos isentos, não é? Livres da perseguição. Nós vimos que falsos mestres são um perigo muito grande para o cristianismo, para uma igreja sadia e bíblica. E nós vimos também que o esfriamento da fé é um grande perigo para uma igreja. Do que nós estamos livres aí? De nenhum desses. Precisamos ficar alertas, vigilantes, para andarmos de maneira agradável para com o Senhor. Então, querido, não brinque de ser cristão. Olha só, não podemos brincar, não é? O envolvimento no reino de Deus é uma necessidade para todo aquele que se identifica como cristão. E, por fim, nos consola muito saber que Jesus nunca desistiu da igreja. Muitas pessoas hoje desistiram da igreja. E dizem, a igreja não, olha só, aqui esse negócio de igreja que é muito problema, não é? Jesus não desistiu da igreja. Todas as cartas terminam com uma promessa. Você vê essa carta, essa igreja é uma condição muito difícil. Termina com uma promessa, termina com um chamado para o arrependimento. E quando Jesus chama alguém para o arrependimento, sabe o que ele está dizendo? Eu vou te perdoar. Arrependa-se, porque o perdão está disponível. Arrependa-se. Nós vemos que ele não desistiu da igreja e, naturalmente, nenhum crente tem liberdade para desistir da igreja. Ele deve perseverar. A igreja tem problemas? Tem. E sempre vai ter enquanto estiver nesse mundo. Mas nós não podemos desistir dela, devemos insistir em vivermos como igreja. Porque não há lugar melhor para se estar nesse mundo do que congregando com crentes para a glória de Deus, o dono da igreja. Que Ele mesmo nos ajude.